Ok, irmãos, estamos aqui no penúltimo domingo dessa série. Nós demos uma estendida propositalmente para trabalhar alguns conceitos importantes, como de domingo passado, como nós falamos a respeito, ou na verdade revimos aquilo que nós conceituamos há 2 anos atrás, do que é ser uma igreja, né? Igreja é muito mais do que um prédio, é um grupo de pessoas, ou seja, nós estabelecemos conceitos, né, a respeito da comunidade e o que a comunidade tem a ver com fé e com tempo, né? Então, queridos, nós partilhamos no início daquele texto que para nós é o princípio da nossa missão, no que diz respeito ao que Jesus nos comissionou. Jesus se aproximou do povo e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu, na terra, portanto vão, ou indo e fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes tenho ordenado. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E aí falamos de 3 frases que a gente costuma usar para estabelecer a prioridade de ser igreja, né? A igreja só é igreja quando é para os de fora. Uma igreja que não é igreja em missão, na verdade, não é uma igreja, né? São frases assim que têm conceitos profundos, né, a respeito do que nós somos. E a igreja é a única sociedade cooperativa que existe em benefício daqueles que ainda não fazem parte, né? E aí falamos, e agora, o que fazer, né? Ah, mas eu não tenho tempo, né? E aí estabelecer que o verdadeiro cristianismo é o amor em ação, o amor em movimento, ou seja, temos que ser conhecidos pelo amor. Só fazendo um retorno ao que nós trabalhamos no domingo. E aí esse amor em ação, nós elucidamos aqui nessa foto, na vida da Leliane, que ao presenciar um acidente de um helicóptero com um caminhão, largou tudo e foi em direção ao caminhão, abrir a janela e tirar o motorista que estava preso entre as ferragens. Enquanto ela se exercitava e fazia força para que isso acontecesse, homens tiravam foto. E isso chocou a mídia, e é interessante que diante dessa apatia e inércia frente a esse acidente, né, nós vemos essa moça como um ato de solidariedade, demonstrando amor. E pasmem, no final da reflexão de domingo passado, eu projetei que essa moça ela tem um problema cerebral, que se ela fizer muita força ela poderia morrer ali, mas ela não pensou nisso, ela se doou, se deu por amor em prol daquele homem e conseguiram salvar, né, esse motorista, João Adroaldo. E aí, queridos, nós terminamos a reflexão com essa oração, né? Sacode no Senhor, quando estivermos bem satisfeitos conosco mesmos, né? Que tem muito a ver com o nosso tempo, né? Com a nossa sociedade. Estando bem comigo, que se lasque o resto, né? Quando estivermos bem satisfeitos conosco mesmo, quando os nossos sonhos se tornam realidade, porque sonhamos muito pouco. Quando chegarmos em segurança, porque navegamos bem próximo à praia, que tem a ver com essa questão da superficialidade da vida, né? Precisamos navegar em águas mais profundas. A oração continua dizendo: sacode no Senhor, quando com abundância de coisas que possuímos, perdemos a nossa sede pelas águas da vida. Enchendo-nos de amor pela vida, cessamos de sonhar com a eternidade. E em nossos esforços para construir uma nova terra, deixamos que a nossa visão de novos céus viesse a fenecer. Sacode no Senhor, para que ousemos com mais coragem a nos aventurar em mares mais extensos, onde as tormentas revelarão a tua soberania, onde a perda da visão da terra firme nos leve a fitar as estrelas. Te pedimos que afaste os horizontes de nossas esperanças e que venha nos impelir ao futuro, em fortaleza, coragem, esperança e amor. Amém. Oração forte, viu? Eu tenho até medo de fazê-la. Eu ainda não fiz a sós com Deus, eu só leio. Mas são palavras que revelam o coração de uma pessoa que entendeu que são
nos movimentos mais bruscos, profundos e incertos, que nós experimentamos o poder de Deus. O poder de Deus. São naquelas coisas que fogem do nosso controle, que nós conseguimos ver mais claramente o poder de Deus. E o que isso tem a ver com comunidade, né? E o tempo, né, irmãos? Porque, na verdade, como eu disse aqui no início, pensar em tempo é algo assim extremamente superficial no nosso dia. Porque o tempo que é o tempo agora, daqui a um segundo já passou, né? Então é interessante que essa questão do cronos, do cronômetro, da hora que passa, a gente projeta algumas coisas, quando vê já foi, já passou. Mas existe uma outra palavrinha no grego, que se chama kairos, que é tempo também. Kairos é o tempo da oportunidade, é o tempo da ação de Deus em nossas vidas, né? Kairos, diferente do cronos, é um tempo de relógio, mas em movimento de uma ação sobrenatural na esfera ordinária da nossa vida. Ou seja, o Kairos é o momento que Deus vem e toca o nosso coração e estabelece uma nova realidade. Eu tenho pedido a Deus para que esse Kairos de Deus como comunidade seja extremamente impactante, porque comunidade e fé é algo que extremamente conceitual, nós não conseguimos desatrelar. Mas quando nós falamos de comunidade e tempo, é ser um corpo vivo de Deus em ação no tempo e no espaço, vivendo aquilo que Deus tem para nós de uma maneira extremamente relevante. Ou seja, nós passamos de um dilema conceitual para a prática. Por isso que eu fiz questão de domingo passado ser mais profundo e incisivo quanto ao que é o conceito de comunidade de fé, para que então nós, a partir de uma decisão nossa com Deus, nós possamos usar o nosso tempo para viver em comunidade algo mais profundo, algo mais específico. E aí, queridos, para isso, viver esse tempo, experimentando vida em comunidade, nada mais é do que repetir o que Jesus, o que Deus vivo, o Jesus, homem, filho, que veio estabelecer, passou a ensinar para os discípulos de maneira muito simples. É tão simples que parece ser irrelevante, mas que ao mesmo tempo, vivendo profundamente os conceitos de Deus no tempo, nós seremos excelentes. Quem não quer ser excelente aqui, relevante? Não é? Todos nós queremos. Porque, queridos, a nossa vida é tão passageira, né? Será que seremos conhecidos como uma pessoa relevante? Uma pessoa que marca a vida da outra? Ontem à tarde eu já estava preparando a mensagem do domingo que vem, e eu vou falar de um personagem do Novo Testamento que quase nem é citado no Novo Testamento, é citado uma vez só, mas que causou uma comoção, deixou um legado numa pequena vila. É interessante. Eu fico pensando, né? A nossa vida vai passando. Eu produzindo essa mensagem ontem, recebo a notícia que meu tio falece hoje e fico pensando, o funeral dele, um homem riquíssimo, trabalhou a vida inteira, mas não deixou marcas nenhuma, a ponto de nem a família ir ver. Aí eu fiquei pensando hoje pela manhã do mundo café, mas que sentido faz, que sentido tem? Nós, como cristãos, nós somos chamados para um viver específico que faça diferença na vida das pessoas, no nosso entorno. Nós, como cristãos, devemos ser agentes na transformação de todo esse mundo. Esses dias eu estava conversando com o Val sobre essa questão de que às vezes a gente prega uma mensagem e às vezes a gente fala e daqui um dia a gente já vai ouvir uma outra mensagem e parece que as mensagens elas vão passando e nós não temos a oportunidade de nos fixar. E aí o irmão falou para mim, pastor, às vezes é necessário que a gente pregue mais uma vez, e se necessário for mais uma vez a mesma mensagem, para que na verdade
haja um ruminar de ideias, onde a gente realmente abra os olhos para um texto específico, que no primeiro olhar parece ser tão simples, mas depois a gente, pensando mais profundamente nos contornos do que Jesus, principalmente nesse texto, falou, é extremamente interessante. Então eu convido você nessa manhã a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler esses 4 versos, Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, para nós lermos qual o sentido da nossa vida como comunidade e existência. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Interessante essa questão dessas duas figuras, queridos, porque não tem como a gente analisar um texto e olhar para o nosso entorno, nossa realidade. Quando a gente olha, é tão bom. Eu cresci numa igreja onde falar que era presbiteriano era bom. Aí depois eu fui para um seminário, e quando a gente falava que o seminário era presbiteriano, você causava até arrepio, né? Como se fosse, eu não sou presbiteriano, né? Aí depois você é ordenado e vai para o trabalho presbiteriano. E aí quando você chega no campo, você vê que nós somos iguais. É interessante isso, né? Não existe diferença entre presbiteriano, batista, metodista, assembleiano, o que quer que seja. Todos nós somos pecadores, vários, né? Extremamente volúveis, né? E o que acontece? Na verdade, o nosso entorno define quem nós somos. O nosso entorno define quem nós somos. A maneira pela qual nós estamos inseridos num contexto nos define quem nós somos, quem você é, quem eu sou. E quando Jesus ele trabalha as bem-aventuranças e quebra já um monte de paradigma, porque ele diz que felizes são os infelizes, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, né? Feliz é aquele que considerou não ser nada para que Deus seja tudo. Olha que papo louco, né? Vamos dizer assim, no palavreado comum da vida. Jesus já estabelece conceitos extremamente simples da vida, ou seja, vamos ser perseguidos, se estamos tristes, se alegrem, porque esse é o caminho mesmo daqueles que são discípulos. E aí ele vai usar, depois do Sermão da Montanha, 2 elementos simples da vida e do dia a dia ali daquele entorno. Ele vai falar sobre o sal e sobre a luz. Ele vai estabelecer uma definição entre o ser e o não ser. A grande problemática, quando Jesus diz que o cristão é o sal da terra e a luz do mundo, ele estava dizendo que o cristão deveria exercer uma certa influência, ou seja, eu me acostumar com o meu entorno é algo muito perigoso, porque eu tenho, às vezes não, quase sempre, de ser influenciado pelo meio, né? Aquela ideia de eu sou adolescente, estou numa rodinha de adolescente e toda vez que esses adolescentes saem, eles fumam um baseadinho. E você no início fala, não, mas eu não quero, não gosto.
você continua saindo, continua vendo, você continua... A tendência de você que não é, ou não costuma praticar o que o grupo pratica, começar a praticar é muito grande. E aí Jesus ele vem e fala assim, olha, você é sal e você é luz. Ou seja, no entorno você tem que fazer com que você nutra sabor, que você lance luz em meio à escuridão dessa vida. Esse simples fato, desses conceitos simples que eu estou estabelecendo aqui nesse início, já revela no nosso tempo algo estranho, porque é tão difícil ser diferente, é desconfortável ser diferente. Né? É desconfortável você se colocar no meio de um sistema que é corrompido e você falar assim, não, eu não faço isso. Eu não me corrompo. Eu não vivo essa prática. Eu não aceito essas ideias. É meio que um paradoxo para a vida, porque nós, nesse conceito de felicidade, de que eu quero estar bem com todo mundo, o politicamente correto, você se estabelecer como algo contra a cultura que te envolve, é um desafio. E aí vamos ser sinceros, para você ser diferente contra a cultura, você tem que estar muito bem alimentado, muito firme. Eu estava dizendo esses dias para um amigo, em umas idas e vindas, eu não lembro nem quem era, eu estava falando sobre esse paradoxo do adolescente sair da escola e ir para a faculdade. E ele estava falando, não, para mim todos se perdem. Todos são engolidos pelo marxismo, todos vão se desviar de Deus, todos vão debandar. Aí eu falei, olha, o índice é grande. Mas existe um meio por onde não acontecer isso, né? Existe um princípio que você pode se estabelecer, que ao mesmo tempo que muitos se perdem, eu conheço alguns que ficam firmes. Que é uma questão de condução, de criação, de fundamentação das ideias para a vida prática. Então, quando nós estamos no entorno, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Uma coisa é ser simpatizante de Deus, outra coisa é viver para Deus. É esse conceito de ser ou não ser. Ou eu sou realmente lavado e remido e sou sal e luz, ou eu não sou. Né? É eu fazer o que Deus tem para mim ou eu não fazer. Ou seja, ser sal e ser luz é ser marcado pela diferença e não pela semelhança. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. Ser sal e ser luz é você ser conhecido pela sua diferença, não pela sua semelhança. Quando eu estou num grupo, eu gosto de muitas coisas que as pessoas gostam, mas tem coisas que eu tenho que colocar. Mas isso eu não acredito. Não é assim que eu penso. Eu até entendo a sua posição, respeito, mas não concordo. E nós vamos ter que ter muita habilidade daqui para frente, como cristãos, para quê, irmãos? Para lidar com essa questão politicamente correta. Eu amo os homossexuais. Amo mesmo, não tenho crise nenhuma. Eu até respeito a escolha deles, mas eu tenho o meu ponto de vista do que eu creio e do que eu entendo ser salutar para a vida do ser humano. Então, olha como é difícil você ser conhecido pela diferença e não pela semelhança. Portanto, queridos, em meio a uma grande escuridão, certamente uma porção de luz é suficiente para fazer diferença. Em meio à escuridão, você já foi criança, eu já fui também, os meus filhos, quando fica tudo escuro e acaba a luz, parece dar um troço, né? A Daniela fala para mim, você tem a mania de ficar apagando a luz aqui em casa. Eu não gosto de escuro, Fabiano. Para de ficar apagando a luz de tudo, eu quero luz. Né? Porque o escuro é estranho.
né? Mas uma porção de luz faz uma grande diferença. Portanto, irmãos, esses dois elementos, quando Jesus estabelece esse conceito, ele estava dizendo que o cristão deveria exercer na sociedade influência. É uma das coisas que eu aprendi quando eu era jovem na igreja, que eu preciso influenciar e não ser influenciado. Mas como é difícil isso, dependendo da personalidade que cada um tem. Porque nós somos, irmãos, antigamente eu falava que não, nós somos altamente envolvidos pelo nosso entorno. Nós somos altamente envolvidos pelas pessoas. Quando a gente vê, a gente já está fazendo. E quando já não percebe, já é comum. É uma luta inconstante para você pensar diferente. Eu vou dar um exemplo claro. Você está num sindicato dos professores, né? Passou por um vucu-vucu aí um tempo atrás aqui na cidade, né? É muito fácil, no meio de uma reunião do sindicato, você falar sim para tudo. Por quê? Porque as pessoas estão ali o quê? Reivindicando o quê? Coisas que para a classe é importante. Agora, tudo que está sendo reivindicado é ilícito diante de Deus? Esse é o problema. De repente, a maioria sim, algumas coisas não. Só que no meio do sindicato, você é levado a falar sim, porque você quer alguma mudança. Esse exemplo demonstra muito bem como é que é a nossa vida no dia a dia. Eu posso estar no trabalho, né, e viver automaticamente o meu trabalho, e algumas coisas que de repente são comuns no trabalho, na empresa, diante de Deus são imorais. Olha o desafio para a gente. Não é simplesmente só ser sal e luz, vou falar do sal e da luz. Algumas coisas que no nosso contexto, no nosso entorno, na sociedade parece ser normal, diante de Deus é imoral. E como é que eu me comporto? Como é que eu me estabeleço? Como é que eu, no meio da escuridão, posso ter ou ser luz? Essa é a grande questão. Portanto, quando aqui Jesus ele estabelece essa conversa com os discípulos a fim de mostrar que nós somos influência, ele está querendo dizer assim, olha, é meio estranho falar isso no nosso tempo, mas uma boa travessa de salada, alguém gosta de salada aqui? Né? Você olha, né, você chega sempre no restaurante self-service, aí você vai lá na ilha, né? Aí você fala, meu, tem vontade de pegar tudo aqui. Aí você vai pôr a salada e em cima normalmente tem um tempero. Né? Uma coisa é a salada, outra coisa é a salada com tempero. Para quem gosta muito de acrescentar comida com temperinho, faz muita diferença. É mesmo você pegar uma peça de picanha, ou glória, né? Ou glória, né? Uma peça de picanha. A peça de picanha por si só é maravilhosa, é efeito da criação, é a beleza da criação, né? Uma peça de picanha. Né? Deus fez o boi, olha que coisa linda, né? Ainda bem que nós não temos ninguém aqui que é vegano, né? Mas agora, irmãos, ponha a peça da picanha, põe um salzinho por cima. Né? A hora que você pega assim, quando isso aqui é um pegador, né? Você pega um medalhão assim, né, Ivan? O Ivan está até salivando, Ivan. Você pega um medalhão e bate assim, né? E aquele sal cai assim, você fala, aleluia, que bênção, né? É diferente do que você só comer carne. E esse é o efeito que Jesus quer produzir na vida das pessoas. Ele quer lançar o desafio de o povo de Deus influenciar em meio ao dissabor da vida e à escuridão da caminhada. Então, queridos, eu quero estabelecer 3 conceitos e aplicar para a nossa vida e para a nossa caminhada o que é ser comunidade de maneira prática. Em primeiro lugar, em todo tempo, nós somos sal da terra. Irmãos, não tem como eu ser sal ou ser instrumento só no período do meu dia. Eu sou instrumento o tempo inteiro, eu tenho que ser instrumento.
eu tenho que ser um meio pelo qual as pessoas vejam em mim que há sabor, que há diferença. Interessante que dentro desses conceitos estabelecidos por Jesus, ele diz que se o sal perder o sabor, para que serve o sal? O final do texto diz: o sal não serve para nada. O sal ele não serve para nada, você pode jogar fora. Né? Então, o sal, ele tem ele é criado para uma ação efetiva, fazer diferença num contexto fora do saleiro, vamos dizer assim. Isso para nós já tem uma boa ideia, porque sal aqui no meio de muito sal, nós todos somos sal. É sal. Né? Agora o sal fora do saleiro, ele tende a dar sabor. Portanto, quando Jesus ele diz que nós devemos fazer diferença em todo o tempo, nós temos que estar dentro de, mas diferenciado de. Olha que desafio para nós. Ou seja, dentro da ou de alguma coisa, mas diferenciado. Ou seja, eu preciso de alguma maneira, em primeiro lugar, como sal, temperar, fazer com que a vida das pessoas tenha sabor. Irmãos, não tem como eu ver uma pessoa sofrendo no meio da rua e ficando diferente. Não tem como eu... Claro, eu não consigo pegar a pessoa com o meu carro e levar para minha casa, eu não tenho tudo. Eu não consigo pegar um alcoólatra da rua e fazer com que a vida dele, no estalar de dedos, ele deixe de ser. Mas eu preciso pelo menos sentir alguma coisa. Porque essa é a ideia daquilo que traz sabor. Que no meio faz diferença. Ou seja, quando Jesus diz que o cristão é sal da terra e luz do mundo, ele está incentivando os cristãos a fazerem diferença. Ou seja, a influência do cristão no mundo deve ser como sal para a comida. Fazer diferença no meio, gerando sabor e realçando a sua presença. Isso aqui no seu devido, na sua devida medida, né? Porque também põe 1 quilo de sal numa panela de arroz. Quem consegue comer 1 quilo de sal numa panela de arroz? Não dá, né? Uma vez a Daniela só baixinho, ela falava, uma vez ela fez um feijão, e aí ela foi salgar, e ela esqueceu que ela tinha salgado, ela salgou 2 vezes. E aí ela pôs lá, e aí eu peguei e já senti que estava salgado, e aí ela veio, a minha funcionária falou, Fabi, tá tudo bem? Aí eu falei, não, tá tudo bem, amor, tá legal. Aí ela pegou, ela começou a comer, aí ela, ai, mas tá salgado, só que não acredito que eu salguei 2 vezes, não dá pra comer, não sei o quê. Ela falou assim, não, dá pra comer sim, pega aí 1 galão de 5 litros de água. Aí eu briguei com ela, mas dá pra comer. Mas irmão, não dá pra comer. Não tá muito salgado. Então, fazer diferença é na justa medida. Eu não posso, né? É igual pré-adolescente. Pré-adolescente, quando tem um amigo, é meu melhor amigo. É amigo pra tudo. É amigo dentro de casa, fora de casa. É amigo dormindo, é amigo acordando. É muito amigo que às vezes quando dá até aquele choque, eu não quero mais ser amigo. Fica longe de mim, amigo. Né? Mas depois volta, é muito amigo. Né? Porque na verdade amigo é amigo mesmo. Então, fazer a diferença na medida certa, temperar, né? Ser relevante. Mas o sal também tem o poder do quê? De preservar. No mundo antigo, eu tive a oportunidade de pastorear lá no norte do Mato Grosso, e algumas fazendas que a gente visitava, eles não tinham luz elétrica. Então, normalmente eu chegava e tinha umas peças de carne salgada, né? No varal assim. E era a primeira vez que eu tinha visto aquilo ao vivo. Eu falava, eu falei com o senhor Antônio lá, o dono lá, um pedacinho de terra lá. Eu falei, seu Antônio, dona Clotilde, mas fica assim, no tempo assim? Aí falou, pastor, não está no tempo, está no coberto aqui, mas ele fica assim. E quando a gente quer comer uma carninha, a gente tira o sal, lava e faz. Mas o senhor nunca viu isso? Eu falei, não, nunca vi. Mas tem também a banha. A gente mata o boi, não salga tudo. Também enfia aqui numa caixa d'água,
a banha, enfia na banha. O pessoal antigamente está muito acostumado com isso, o pessoal mais antigo, né? Ou seja, essa ideia de que o sal ele tem o poder do quê? De preservar contra o quê? Contra a deterioração. Ou seja, em meio ao mundo mal que está se degradando, apodrecendo, nós como sal, nós somos colocados por Deus diante das pessoas para preservar o nosso meio. Ou seja, servir de influência antisséptica contra a proliferação do mal. Toda vez que eu falo de essa palavra aqui, antisséptica, eu lembro de quando eu estava correndo em cima de um muro, assim, de uma casa, e eu não sei por que eu fui querer passar perto de uma lança, eu escorreguei, estava molhado, eu fiquei espetado aqui, ó. Eu tenho uma marca até hoje, e fiquei espetado numa lança, até virei me tirar, né? E eu lembro que um amigo meu, ele viu aquilo, saiu correndo, foi dentro de casa e pegou um vidro de álcool. Daqueles álcool mesmo, né? De litro. Enquanto dois me tiravam um de cada lado da lança, né? Parecia carne moída saindo, né? Aquela coisa horrorosa. Aí esse meu amigo veio e fez assim, ó. Aí começou aquela espuma branca e eu... O médico falou que aquela atitude de esterilizar para que não viesse bactérias, foi o que me salvou de algo pior. Então, essa ideia de preservar é que nós somos colocados por Deus no meio dessa geração para fazer com que a nossa cultura não se degrade e, ao mesmo tempo, purificar, né? Ou seja, a característica daquele que vive no meio, embora não se contamina com o meio, que para mim é o grande desafio. John Piper ele diz assim: a luz e o sal não são apenas as obras, e sim a maneira como o coração está trabalhando quando as boas obras estão sendo executadas. Queridos, isso aqui é muito importante no nosso tempo. Em meio a tanta filosofia que nós vivemos, muitas religiões, não tem que fazer a boa obra. Eu faço para livrar da consciência. John Piper diz, olha, você tem que fazer, você tem que ser sal e luz, não apenas quando você faz, mas dentro de você, você tem que estar fazendo com a motivação certa para a pessoa certa. Porque nós temos a tendência de fazer, vou lá, vou fazer porque assim já fico livre e tal, e não é assim, né? Ou seja, quando eu estou realizando algo, o meu coração tem que estar alinhado à vontade de Deus. Em todo tempo somos o sal da terra. Em segundo lugar, em todo tempo somos a luz do mundo. Ou seja, o imperativo aqui é que a sua luz seja vista. Que você como luz brilhe, que faça diferença. Para que todos vejam. A época de Natal aqui, né? Deve ter algum lugar aqui que tem lampadinhas, né? Que faz aquela decoração. As crianças ficam ali, os adultos também gostam, né? E uma rua lá em Santos, onde eu sou, que todo ano meus pais me levavam lá para passar pela rua. Porque todas as casas da rua estavam uma mais bonita que a outra. Por quê? Porque chama a atenção, enche os olhos. É a beleza das cores. E é assim, queridos, que nós temos que ser conhecidos. A nossa luz tem que estar brilhando em meio às trevas. A luz é ressaltada em meio à escuridão, né? Resplandecer é brilhar intensamente, tornar-se notável. É interessante, se você ainda não tem a oportunidade de avião, mas quando você está muito alto e vai baixando, né? À noite, viajando de noite, é muito interessante que lá do alto você vê uma pequena luz, né? Depois você vai chegando perto de terra firme, as cores, né? É algo muito lindo de se ver, né? E é assim que nós temos que ser vistos, pessoas bonitas, pessoas que brilhem, que façam diferença, né? Por que Jesus falou isso naquela época? Por que vocês acham que Jesus teve a necessidade de, no início do Sermão da Montanha, falar isso?
Porque a confusão era generalizada naquela época. Todo mundo era igual a todo mundo. Não havia distinção. O peso da lei era enorme. Não existia amor, não existia graça, não existia brilho. Era uma escravidão, né, religiosa enorme. Tanto que Jesus fala, olha, vocês têm que vir até a mim, porque eu tenho o poder de fazer com que a vida de vocês se torne leve, diferente. A lei está escravizando vocês, o peso, o jugo de tudo isso. E aí ele faz um contraponto e diz, olha, que você brilhe, que você faça a diferença, que você dê sabor à vida das pessoas. A oratória é diferente, o meio como Jesus trata as pessoas é diferente. Por isso causou tanto impacto a vinda dele. Portanto, ser luz em meio às trevas é a ideia de que a luz revela os perigos existentes. Portanto, nós temos que ser o Waze, né? O Google Maps das pessoas aí, né? É tão bom quando uma pessoa te liga e fala assim, pastor, eu estou com essa dúvida, o que o senhor acha? Eu estou vivendo essa questão, tenho que tomar essa decisão, não é essa, não sei o que eu faço, eu estou meio perdida. E aí você pode pontuar, tentar levantar a motivação da pessoa, entender os caminhos e lançar luz para que ela tome uma decisão. Normalmente as pessoas querem que o pastor decida, né? Eu já saí desse é perigosíssimo você decidir pelas pessoas. Porque aí acontece alguma coisa e fala, mas foi o senhor que falou. Foi o senhor que falou para mim. Então você lança luz e as pessoas conseguem enxergar melhor os caminhos para tomar uma decisão. Esse é o papel do conselheiro cristão. Lançar luz na vida das pessoas através das escrituras, para que as pessoas caminhem. Então, é tão bom ser instrumento de Deus e poder lançar luz na vida das pessoas e também dissipar as trevas, né? Aqueles filmes mais quando chega alguém que vive na luz, né? Aí o mal fala, você tem luz, sai daqui que eu não aguento mais, é muita luz. A ideia é essa mesmo. Aonde você chegue com luz, você dissipe as trevas, ou seja, em meio à degradação de valores e aspectos de moralidade, devemos ser luz. Eu tive essa semana o desprazer de ouvir de uma pessoa assim, olha, sabe aquele fulano de tal, que diz que é crente, até vai na igreja e pede voto para os cristãos. Olha, esse irmão aí vai ser preso, hein? Logo, logo vai chegar a notícia aí. Aí deu uma risadinha assim, né? Você fala, né? Aí eu falei assim, puxa, que triste, né? Ah, você não gostou de saber? Eu falei, não gostei não. Sabe por quê? Porque eu me entristeço. Primeiro porque é uma pessoa. E segundo porque diz que é cristão. Porque eu não posso estar no meio mancomunado com o errado. Eu tenho que ser luz. Tem que fazer diferença. Esse é o nosso papel como cristão, como comunidade. Olha o que diz John Stott aqui. Jesus chama os seus discípulos para exercerem influência dupla na sociedade, na comunidade secular. Uma influência negativa de impedir a deterioração e uma influência positiva de produzir luz em meio às trevas. E como é bom poder ter esse poder de impedir o mal, de lançar luz ou clarear o caminho das pessoas. E aí, eu dando uma escutada no Ronaldo Lidório, nosso missionário da Igreja Presbiteriana, eu gostei muito da definição dele quando ele diz a respeito de cultura, que ele fala que nós somos cristãos contra a cultura, ou seja, entendendo que a cultura é caída, má e demoníaca, nós devemos então rejeitar tudo que vai de encontro àquilo que Deus nos orienta. Mas também o cristão, ele é da cultura, ou seja, toda e qualquer cultura, ela é incorporada no cristianismo. Ou seja, você como cristão, dependendo da cultura que você vai, ou que você está inserido, você deve ser ali
é um instrumento de Deus na cultura que você está. Mas o cristão, ele está acima da cultura, ou seja, aquele cristão que é levado através do evangelho a ser sal e a ser luz. Em quarto lugar, o cristão e a cultura em paradoxo. E aí ele fala da definição de Lutero, quando ele enfatiza os dois reinos, né? Com a mão esquerda mundana segurando a espada do poder no mundo, enquanto a mão direita segura a palavra de Deus, né? A espada do Espírito. Ou seja, nós estamos numa cultura e vamos o tempo inteiro guerrear, né? Entre esses dois instrumentos, né? Usar poder e força ou usar a palavra de Deus para influenciar as pessoas. E por último, ele fala que o cristão é um agente transformador da cultura, ou seja, a cultura deve ser levada cativa ao senhorio de Cristo. Tim Keller, ele traz uma definição bem legal assim de redimir a cultura, né? Ele diz que redimir a cultura é levá-la aos pés de Cristo através do nosso exemplo, como sal da terra e como luz do mundo. Ou seja, ser sal e luz na sociedade é redimir a cultura através da influência de valores, impedindo a degradação, contendo o apodrecimento como conservantes, lançando luz nas trevas. Ou seja, fazer com que vivamos não só esses dois caminhos, né, esses dois meios de ser sal e luz, num verdadeiro testemunho cristão, ofuscando as trevas e lançando luz, palavra, caminho para a vida das pessoas. E isso, queridos, nos revela o quê? Conduta, né? Resumindo, como é que está a nossa conduta, né? Eu acho que isso é o mais importante. Toda essa reflexão deve te levar a pensar qual a influência que você está exercendo hoje na sociedade. Qual a influência? Como é que você é conhecido? Se você observasse hoje, como é que você seria lembrado na sua cultura hoje, no seu entorno? Você seria conhecido como um bom policial que fazia o que devia ser feito? Você seria conhecido como um bom professor que preparava toda a sua aula e ministrava a aula para os alunos com excelência? Você seria conhecido como um bom cristão relevante, que as pessoas têm saudades? Eu volto a dizer, hoje de manhã já passou um monte de coisa na minha cabeça logo cedo. Eu estava dando uma lida nisso aqui, eu lembrei de... Não tem como... eu pensei no funeral da minha sogra e no funeral desse meu tio Pércio. Como é que é o funeral de um e como é que é o funeral de outro? Como é que vai ser o funeral desse meu tio e como é que foi o funeral da minha sogra? O que a minha sogra deixou de legado na vida dela para as pessoas do seu entorno e o que esse meu outro tio deixou de legado? Eu lembro até hoje o culto que nós fizemos a Deus pela vida da minha sogra, as pessoas, centenas que estavam ali, os testemunhos que a gente ouviu em cada abraço. Como é que nós seremos conhecidos? O que você tem feito para retardar o processo de declínio de valores e padrões de honestidade e moralidade no meio que nós vivemos? Você está na sua roda e o outro chega falando mal do outro e você fala, é mesmo, né? Esse é vagabundo, né? Olha como é sério isso, irmãos. Eu fico pensando que nós temos a chance de fazer história e marcar a nossa história. Não sei se você para pensar nisso. Nós temos a chance de sermos conhecidos como verdadeiramente bons homens e mulheres de Deus nessa geração. De Deus nessa geração. Depende das tuas escolhas e depende das minhas escolhas.
Que sejamos, irmãos, sal e luz. Alguém viveu em sua cultura e foi relevante. E não tem como não terminar qualquer que seja a reflexão lançando os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da vida, naquele que andou no meio do povo, ensinou o povo. Mas ele muito mais ensinou e continua ensinando as pessoas pelo seu testemunho, pela maneira como ele acolheu as pessoas, pelo tempo que ele destinou àqueles que estavam à margem. Ele viveu em meio à sua cultura, mas ele não se corrompeu pela cultura. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele andou, ele amou, ele fez a diferença, ele se entregou por amor, a fim de que sejamos hoje instrumentos do Senhor, sal e luz. Eu li, quando eu me converti, um livrinho bem fininho, não é muito fininho, mas é fácil de ler. Em seus passos, o que faria Jesus? Todas as minhas atitudes eu penso, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Que Deus nos dê, irmãos, um coração disposto a ser relevante. Essa tem sido a minha oração pela nossa igreja. Que nós possamos desfrutar de uma comunhão maravilhosa, de uma intimidade e amizade verdadeira, para que sejamos conhecidos aqui na cidade de Atibaia como uma comunidade que ama, que abraça, que respeita e que faz diferença na vida das pessoas. Que Deus nos use para o louvor dele, para a honra e glória dele. Vamos cantar a canção da nossa série para encerrarmos o nosso culto, e depois dessa canção maravilhosa, uma letra extremamente profunda, nós vamos orar encerrando a nossa manhã. Irmãos, eu sei que é extremamente desafiador, enquanto os irmãos estão se preparando aí, é extremamente desafiador. Eu confesso para vocês que tem hora que eu quero ficar em casa, e tem horas que eu não quero ver ninguém também. Eu acho que eu sou normal. Eu acho que eu sou normal. Né? É interessante os dilemas, porque a gente vai aprendendo com a vida. Né? Eu vou confessar uma outra coisa, que a minha esposa não está aqui ainda hoje. Ela está doente. Aí ontem ela estava meia troncha, né? Assim, né? E eu ajudando as crianças lá, e banho, comida e tal. E aí teve uma hora que eu falei, Dani, você não pode me ajudar? Não aguento mais. Aí ela me olhou assim e não falou nada. E isso me mata, né? Aí beleza. Aí ela ajudou, fez. Aí hoje no café da manhã foi a DR, né? Discutiu o relacionamento, né? Aí eu, puxa, você acordou, você me deu um beijo, não me sorriu pra mim, só sorriu pras crianças, me deu um abraço. Você me ama, né? Eu falei pra ela. Aí ela falou assim, não, eu te amo, lógico que eu te amo. Aí ela falou assim pra mim, demonstrar amor, Fabiano, não é só falando. São nas pequenas coisas do dia a dia. Ela não precisa falar mais nada, eu já lembrei de ontem. Aí eu falei pra ela, amor, me perdoa. Não precisa falar mais nada. Aí continuamos tomando café, né? Então, irmãos, ser sal, a gente começa a ser sal e ser luz dentro de casa. Dentro de casa. Porque senão a gente não consegue fazer fora. Ou faremos e seremos conhecidos por hipocrisia. Né? Então que Deus nos dê a justa medida, o coração ensinável. Uma das coisas que eu mais peço para Deus, Senhor, que o meu coração seja ensinável, que a pessoa chegue para mim e fale que eu já não mude para o meu bem, para o bem do mundo todo, e para a glória de Deus. Seja assim, irmãos. Que Deus nos dê, né?
um coração disposto a se arrepender, a cumprir o querer. Aquela música tão linda, né? Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos, ensina-me a olhar nos teus olhos, a perdoar com teu perdão, a amar, né, como o Senhor ama. Que o Senhor, nesse tempo que é o hoje, nos faça ser diferentes. Vamos louvar a Deus? Tantas coisas, tantas coisas para pouco tempo. Viver a tudo que exige tempo. Eu já não tenho tempo pra falar com Deus. E te escolho para outra parte. Sem trocar eu perco o horário. Não resta tempo pra fechar a porta. Pra não entender a realidade corta. Tenho tempo para descansar. Ver amigos e conversar. Já não consigo me aceitar a mesa. Quero brincar o que a alma almeja. Quando eu quero viver o tempo, a fumaça sobe no momento. Deixa tudo que te deseja. Necessidade demais, perceba que ganhei tudo. Entendo a alma, entende tudo. Vive sem calma, busquei o monte. Quando eu perto, queria tudo. Do jeito certo, vencer o Senhor desse mundo. Vencer o Senhor da minha vida, todo o tempo dele. Tenho tempo para descansar, ver amigos e conversar. Não consigo me aceitar a vida. Quero inventar o que a alma almeja. Quando eu quero viver o tempo, a fumaça sobe no momento. Diz que tudo tem que descer. Necessidade demais, não perceba aqui. Ganhei tudo, bebendo a alma, entende tudo. Vive sem calma, busquei o monte. Quando eu perto, queria tudo. Do jeito certo, vencer o Senhor desse mundo. Vencer o Senhor da minha vida, em todo o tempo dele. Pai, nós te agradecemos, que o Senhor é o Deus do tempo, da história. E em cada dia, Pai, nós temos visto, em cada instante, que aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor estabelece apesar de nós. Nós nos sentimos extremamente constrangidos com tanto amor, tanto cuidado, tanta graça. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja à frente dessa semana. Temos tantas decisões a tomar. Nos ajude, Pai. Nos dê graça, Pai, para que possamos fazer tudo com amor, excelência e graça. Obrigado, Pai, porque algumas portas que o Senhor abriu nessa semana que passou,
nós vimos de maneira muito evidente que é o Senhor. E temos visto nessa jornada que, apesar de nós, o Senhor tem nos projetado para viver um novo tempo, momentos maravilhosos, experiências profundas, Senhor. Aquece, Pai, o nosso coração. Fortalece o nosso viver e o nosso caminhar. E que realmente sejamos luz nesse mundo e sal em meio à nossa geração. Obrigado pela vida dos meus irmãos, por cada um aqui, Senhor. Por cada um que também não pôde estar conosco hoje. Que possamos nos preparar da melhor maneira para esse novo tempo. E sermos lindos instrumentos do Senhor. Para que o Senhor nos use para salvar aqueles que o Senhor já de antemão escolheu. E que possamos assim brilhar e fazer diferença como sal. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, e que o Teu grande amor, a graça de Cristo Jesus e o poder sobrenatural do Espírito repousem em nós, por nós, através de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana a todos.